Olá, minhas senhoras e meus senhores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, independente da hora que vocês estiverem assistindo. Espero que vocês estejam bem. Gente, é o seguinte, eu queria fazer mais um videozinho. Eu sei que vocês não estão assistindo, porque ninguém fala nada. Então, eu estou gravando aqui ao léu, só eu, meus gatos, meus cachorros, um jogo da Copa do Mundo no fundo, e vocês, nem aí pra mim. Mas tudo bem, eu entendo, eu entendo. Eu sou desprezável mesmo. Mas agora, deixando de drama, já fiz o meu drama aqui, eu quero falar com vocês a respeito das questões que são objetivas. A gente já falou um pouquinho das questões discursivas, e agora a gente vai falar das objetivas. Gente, eu não vou falar dessa daqui de formação geral, discursiva e objetiva. É a mesma lógica. São questões, 5 alternativas e tudo mais. Só que essas aqui são as mesmas para todas as pessoas que fazem o ENAD no Brasil e no mundo. Então vocês não precisam de achar que isso daqui vai ser uma coisa específica. Vai ser para testar o conhecimento geral de vocês, para poder testar como que está a visão de mundo de vocês, se vocês estão antenados aí com a realidade do mundo. Mas, para além disso, a gente vai então para os componentes específicos, as questões objetivas, que são o que vale mais ponto, né? A parte objetiva é o que tem o peso maior, 75%. Então, é o que a gente precisa ficar bem atento, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou descer aqui para a questão 9. São 8, tá? De informação geral objetiva e específica são, sei lá quanto que dá de 9 até 35. Dá o quê? 24 questões? 25 questões? Por aí. Então, bora lá. Eu vou descer, descer, descer até chegar na questão 9. Passa essa daqui, discursiva, já vimos. Questão 9. Gente, olha só, vocês podem perceber que são questões muito parecidas, de fato, com o que a gente tem na nossa prova A2, que vocês já estão acostumados a fazer. A prova A2 ela é pensada para ela ter essa estrutura muito parecida com o ENAD, inclusive. E aí, gente, a grande questão é, a gente tem diversas coisas dentro da área do design gráfico. E, pessoal, não acreditem, não pensem que vocês, e nem qualquer pessoa de qualquer curso do Brasil ou do mundo, vá ter um conhecimento aprofundado de todas as áreas. Mas o que vocês têm que pensar é, o que eu consigo fazer disso daqui? Vou fazer o melhor, ótimo. Ah, essa daqui eu não tenho certeza. Então, deixa eu chutar aqui com base no que eu sei. Ah, essa daqui eu não sei mesmo. Então, é chute, não tem outra. É igual uma prova, por exemplo, do Enem, que alguns de vocês, ou todos vocês, já devem ter feito. A prova do Enem, ela é bem isso. Ela não espera que você saiba todas as coisas. Eu não conheço ninguém que fechou toda a prova do Enem, todas as questões objetivas do Enem. Talvez tenha o caso de uma pessoa ou outra doida por aí, mas não é o comum. Então vamos lá para essa questão, gente. Sempre textinho, sempre a indicação do que você tem que fazer, sempre 5 alternativas. Então a gente tem aqui no projeto gráfico de um periódico, no qual é necessário facilitar e agilizar o trabalho de design de cada página, indica-se o uso de um grid para a página, bem como o grid de linha de base, que estabelece importantes relações com elementos-chave do design. A figura a seguir mostra a captura de tela de uma página visualizada com o grid de linha de base. Então aqui a gente tem uma imagem que está no livro Fundamentos do Design Criativo, que, se eu não me engano, é um dos livros que está nas bibliografias das matérias que vocês fazem, inclusive. Olha que maravilha, isso daqui tem na biblioteca virtual. E aí pede para poder fazer o seguinte, essa daqui é uma de asserção-razão. Eu sempre falo com vocês, vocês se lembram bem, eu tenho certeza, né? Que essa questão aqui sempre cai na prova A2 e a gente sempre precisa ficar bem atento, porque às vezes ela pode causar um pouquinho de confusão na nossa cabeça. Então, nós temos, a partir dessas informações, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa de avaliar as duas alternativas e avaliar se uma é justificativa da outra. O programa Adobe InDesign é indicado para produzir peças gráficas que contenham uma grande quantidade de texto.
Ó, essa daqui, gente, vocês não precisam nem ter já o conhecimento aprofundado do InDesign, mas vocês sabem a base, né? A base é para isso mesmo que serve o InDesign, né? Então, ótimo, já sabemos que a primeira é verdadeira. Mas vamos ver se a segunda é verdadeira. O Adobe InDesign é um programa editorial que dispõe de diversos recursos para o desenvolvimento de projetos gráficos, como definição de estilos de caracteres e parágrafos, grid e linhas de base. Então, o Adobe InDesign é um programa editorial que dispõe, sim, parará, pororô, certa também essa daqui. Mas agora, essa segunda é uma justificativa correta da primeira? Porque aqui embaixo a gente vai ter a letra A e a letra B, elas falam que as duas são verdadeiras. Ok, então pode ser ou a letra A ou pode ser a letra B. Não pode ser a letra C, nem a D, nem a E. Porque as duas aqui são verdadeiras. Mas vamos ver se é uma justificativa correta ou se não é uma justificativa correta. Vamos ler de novo elas, pensando se esse porquê faz sentido. O programa Adobe InDesign é indicado para produzir peças gráficas que contenham uma grande quantidade de texto. Porque o Adobe InDesign é um programa editorial que dispõe de diversos recursos para o desenvolvimento de projetos gráficos, como definição de estilos de caractere e parágrafo, linhas, grid e linhas de base. Então, essa segunda, ela é uma justificativa correta da primeira. Logo, a nossa resposta aqui vai ser a letra A. Vocês estão vendo que não é uma coisa absurda? A gente tem uma coisa básica do nosso dia a dia. Vocês estudaram a parte de informação em projeto gráfico. Lá vocês viram certamente o InDesign, e mesmo que não tenham visto, gente, a base do designer enquanto profissional é entender um pouquinho desses programas que são básicos no nosso dia a dia. Então, saber o básico do Illustrator, do InDesign, do Photoshop, principalmente esses, né, pensando no design gráfico, mas também um pouquinho de outros softwares utilizados hoje, principalmente para prototipagem, é muito importante. Então, é muito fácil essa questão aqui. Já começou muito fácil, eu não devia nem ter lido ela de tão fácil que ela é. Mas, deixa eu ir aqui para uma outra. Vamos para essa segunda? Não, vamos aqui na questão... Quero ir na questão 13. Vamos na 13. Ah, não, a 13 é igual. É igual assim, né? A seção razão. Eu vou na 15. A gestão de design, considerada pelas empresas como uma ferramenta elementar de inovação social, econômica e ambiental, agrega diferencial e vantagens competitivas que influenciam, direcionam e integram as ações empresariais. O design contribui para a construção de uma empresa, agregando valor tanto à sua marca quanto aos seus produtos e serviços. Interessantíssimo, faz todo sentido, muito verdade. Próximo. Desde a década de 70 do século XX, surgem nas escolas de design estudos sobre economia circular, que trata de uma economia cujo objetivo é manter produtos, componentes e materiais com seu mais elevado potencial de utilidade e valor em todos os momentos, desde o ciclo técnico até o ciclo natural de produção. No ciclo técnico, isso compreende tanto o projeto do produto quanto o seu reuso, reciclagem ou compartilhamento. E o ciclo natural abrange a utilização de matérias-primas renováveis e de produtos biodegradáveis. Muito interessante também. E é claro, né, gente, que essa segunda questão aqui, esse segundo texto, ele fala de um assunto que talvez não seja de conhecimento de todos. Porém, ele explica do que ele está falando. Então, ele já nos auxilia nesse processo de entendimento aqui do que essa questão vai trazer. Mas vamos lá, vamos entender então agora sobre o que está se pedindo. Considerando-se as informações dos textos apresentados, a principal função de um designer como gestor de inovação que aplica a economia circular ao projeto de um produto é. Então a gente tem aqui uma aplicação das funções de vocês enquanto designer para poder trabalhar como gestor de inovação, pensando a economia circular
ao projeto de um produto específico. Essa daqui é uma questão que ela é até ampla no design, ela não foca somente no gráfico, mas é uma questão muito interessante da gente trabalhar. Vamos ver aqui as alternativas, então. Letra A. Então, aqui está perguntando a principal função, né? Selecionar materiais que minimizem os custos de produção. B. Priorizar uma política de crescimento econômico na empresa. C. Possibilitar a integração da área de design com a área tecnológica da empresa para redução de custos. D. Selecionar os materiais que mais se adequem aos interesses econômicos da empresa ao projetar um produto. E letra E. Buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente na produção de um material ou produto. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês podem ver que tem um negócio aqui que a gente até evita de fazer quando a gente cria as nossas questões para poder vocês fazerem A2, que é ter alternativas aqui muito diferentes uma da outra. Quando a gente tem alternativas muito diferentes em termos de tamanho, muito diferentes uma da outra em termos de tamanho, acaba que a gente tende a buscar no que é mais completo para poder saber, será que porque é mais completo a resposta é certa? Então, nem sempre isso vai acontecer, mas vamos analisar aqui nesse caso. Olha só, voltemos. A principal função de um designer como gestor de inovação que aplica a economia circular ao projeto de um produto é selecionar materiais que minimizem os custos de produção. Levando em conta o que a gente viu ali da economia circular, não se trata somente disso. Isso daqui é um detalhe muito pequeno em relação a essa economia circular. Porque vocês podem ver ó, que aqui fala a respeito de pensar desde o ciclo técnico até o ciclo natural de produção. No ciclo técnico, isso compreende tanto o projeto quanto seu reuso, reciclagem. Então, não é simplesmente minimizar custo. Então, não é a letra A, com certeza. Priorizar uma política de crescimento econômico na empresa? Também não, entra na mesma lógica. A gente está falando de ciclo natural, a gente está falando de renovar, a gente está falando de uma coisa mais assim, pensando no futuro do planeta também, né? Então, não é uma questão só de crescimento econômico na empresa. Possibilitar a integração da área de design com a formação. Cadê? Eu me perdi. Com a área de tecnologia da empresa para redução de custos. Olha aí, gente, mais uma vez, focando muito na ideia de redução de custo. Aqui, gente, está falando muito, ó. E o ciclo natural, que abrange a utilização de matérias-primas renováveis, de produtos biodegradáveis. Então, não é isso, né? Não é tão simples assim. Essas três, elas estão falando de reduzir custo. Elas estão falando de aumentar lucro. Nosso objetivo, pelo que a gente leu aqui, não é esse, né? Claro que isso é importante também, mas será que é mais importante é o mais importante na economia circular? Vamos para a letra D, então. Selecionar os materiais que mais se adequam aos interesses econômicos da empresa ao projetar um produto. Mais uma vez, focando só no lado econômico. Isso daqui, gente, serve para poder tentar pegar vocês. Por quê? Porque está falando economia. Aí você vai falar, deve ser alguma coisa relativa à economia aqui. Então, você já vem essas primeiras e fazem sentido, são coisas que fazem sentido, só que não caiam nessa. Analisem tudo, analisem o contexto inteiro. Buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável, olha só, essa daí já começa a aparecer mais interessante para a gente. O crescimento econômico e a preservação do meio ambiente na produção de um material ou produto. Tá lá, é letra E, sem dúvidas aqui essa questão. Eu tô falando aqui, gente, que mas eu nem conferi não, tá? Eu abri aqui, eu vou até conferir aqui no gabarito para poder saber se é isso mesmo. Deixa eu só realçar aqui. Pronto. E aí deixa eu descobrir aqui, só um minutinho. Gabarito número 15, letra E. Isso mesmo, gente, olha só. Então acertei a questão, olha que beleza. Aquela primeira lá não tem dúvida que é aquela. Mas
Tá vendo como uma simples questão pode tentar pegar a gente sem necessidade? Porque tem um texto aqui, pessoal, isso daqui a gente não precisaria nem ter feito faculdade de design para poder saber dessa questão. Essa questão aqui bastava interpretação de texto. Bastava a gente entender esses dois textos para poder responder. Então é muito interessante a gente pensar que o ENAD tem muitas questões que são desse jeito, sabe? Então é importante a gente pensar nesse sentido. Deixa eu ir aqui para essa questão 16, só para a gente poder ver mais uma e encerrar. Essa daqui tem um esquema, então parece interessante. Vamos avaliar. A metodologia de Guilherme Gonçalves Ruiz divide a realização de um projeto de design em 3 fases: a analítica, a criativa, a criativa, a executiva, conforme mostra a figura a seguir. Então a gente tem aqui essa figura, ele divide o projeto de design em 3 fases: fase analítica, fase criativa, fase executiva, sendo que na fase analítica tem recompilação de dados, ordenação, avaliação, definição de condicionantes, estruturação e hierarquização, que tem uma mão dupla, aparece aqui, né, nesse item, então ele entra para a fase analítica e sai também a partir dela. Depois dela a gente tem a criativa, implicações, formulação de ideias, escolha da ideia, formalização da ideia, verificação, que tem entrada e saída. E por último, a fase executiva, valorização crítica, ajuste de ideia, desenvolvimento, processo interativo, materialização. Vamos analisar aqui então as alternativas com base no textinho. O que fala aqui no texto? Na imagem, percebe-se a interdependência das fases analítica, criativa e executiva para se atingir a materialização do projeto. As fases dependem uma da outra para poder atingir a materialização do projeto? Elas têm essa interdependência? Sim. A gente pode perceber aqui que a fase analítica vem no momento, depois a criativa, depois da criativa vem a executiva. Então, uma coisa vai depender da outra para que a materialização se torne possível de fato. Então, a gente já sabe que a 1 é verdadeira. Só pode ser aqui as que tenham a número 1. A gente pode eliminar a 2, a letra B. A gente pode eliminar a letra D também, porque essas aqui elas não têm a número 1. Então, é uma dessas 3. Vamos ver aqui a 2. Na fase criativa, são realizadas ações táticas e técnicas para a resolução do problema e dos subproblemas identificados na fase analítica. Vamos ver se são realizadas ações táticas e técnicas para a resolução do problema? A gente tem aqui, recompilação, ordenação, avaliação, definição de condicionantes, estrutura e hierarquização. Aqui a gente tem implicações, formulação de ideias diretoras, escolha da ideia, formalização da ideia, verificação. Então aqui a gente não tem, eu pelo menos vejo dessa forma, a gente não tem aqui essas ações táticas e técnicas para resolução do problema e dos subproblemas. A gente até tem uma identificação aqui, mas aqui a gente tem valorização crítica, ajuste da ideia, desenvolvimento, processo iterativo. Então, a gente não tem na fase criativa essas ações táticas e técnicas para resolução dos problemas e subproblemas. A nossa questão não é essa, então, número 2 não é verdadeira. Então, aqui em tese, a gente pode eliminar a letra E. Agora a gente confere se a número 3 é verdadeira, para saber se a nossa resposta certa é a letra A ou letra C. Na fase executiva, essa daqui, valorizam os processos crítico e construtivo, bem como ajustes industriais e organizacionais para materialização ou implantação do projeto de design. Então, processos críticos e construtivos, bem como ajustes industriais. Então, olha só, valorização crítica, ajuste da ideia, ajuste industriais e organizacionais.
o desenvolvimento, que entra nisso também, processo iterativo. Então, acredito que a número 3 seja verdadeira. Logo, a gente teria aqui que a nossa questão, a alternativa correta, vou marcar aqui, Jesusinho, seria a letra C. Deixa eu conferir lá no gabarito para poder ver se é isso mesmo. Essa é a número 16. Letra C, tá certo, é isso mesmo. Pessoal, mais uma questão que a gente precisa muito mais fazer uma análise do que a gente está lendo, do que pensar em tudo que a gente viu durante a faculdade. Então, muitas questões elas vão ser assim, sabe? Na hora que vocês estiverem fazendo a prova, pensem no seguinte, vocês precisam ler e analisar, vocês têm tempo para isso. Não é igual o Enem, que você tem 1 milhão de questões para poder fazer. Essa questão aqui você tem menos questões, é claro, você tem as discursivas que podem tomar um pouco mais de tempo, mas essa daqui, basta vocês pensarem um pouquinho nesse processo, pensarem um pouquinho em como interpretar a questão. Interpretação de texto aqui vai ser mais importante do que muitos conhecimentos especificamente. Então, assim, é claro, os conhecimentos eles vão ser importantes, vão ser valorizados, mas a interpretação de vocês vai fazer toda a diferença. Tá legal? A gente se vê muito em breve, eu espero que vocês tenham uma boa prova. Se vocês virem esse vídeo, eu acho que vocês vão ver, eu estou gravando aqui ao Léo, como eu já disse, estou fazendo meu segundo momento de drama. Mas, se tiver alguma coisa específica que vocês queiram saber, pode me falar, eu gravo um vídeo especificamente com essa dúvida, para a gente poder ter esses alinhamentos. Um beijo para vocês e a gente vai se vendo.